Olá! Sabe aquela fama de que látex é super complicado? A gente vai desmistificar isso agora. A ideia aqui é transformar essa tarefa, que parece um bicho de 7 cabeças, em uma conversa bem simples. Vamos montar um passo a passo, bem direto ao ponto, para dominar a escrita acadêmica usando a força da inteligência artificial. Chega de se perder em códigos e de passar raiva. Combinado? Então, nosso roteiro vai ter 5 paradas bem claras. Primeiro, a gente vai entender o que é o látex de verdade. Depois, vamos instalar as ferramentas certas. Em seguida, organizar o nosso espaço de trabalho, o que é fundamental. Aí a parte mais legal, aprender a conversar com a IA. E por fim, vamos gerar o documento final, sem sofrimento. Bora começar! Certo, vamos começar pelo comecinho. Afinal, o que danado é esse tal de LaTeX? E por que ele é tão diferente dos programas de texto que a gente está acostumado a usar? A resposta está toda na mudança de mentalidade. Essa analogia aqui é perfeita para entender. Usar o Word é como printar um quadro. Você arrasta uma imagem, muda uma fonte e vê o resultado ali, na hora. É o que chamam de o que você vê é o que você obtém. Já o LaTeX, o LaTeX é como escrever um roteiro de cinema. Primeiro você foca no conteúdo, na história, e vai deixando instruções no meio do texto, tipo, aqui entra uma cena de ação, ou coloque uma imagem aqui. Depois, um programa, o diretor, lê esse roteiro todo e produz o filme final, com uma qualidade impecável. E na prática, um projeto em LaTeX se divide em 3 partes bem simples. Pensa assim, o preâmbulo é tipo o painel de controle, onde a gente define as regras gerais do jogo, como idioma e pacotes extras. O corpo do documento é onde a mágica acontece, onde a gente escreve o nosso texto. E por fim, o arquivo .bib, que é uma maravilha. É uma biblioteca separada só para guardar as referências. Isso automatiza toda a parte de bibliografia. Ok, teoria entendida. Agora vamos para a parte prática, mão na massa. A gente vai montar o nosso ambiente de trabalho instalando 2 peças que são a base para fazer tudo isso funcionar de um jeito bem inteligente. E olha, a ordem aqui é super importante para dar tudo certo, tá? Primeiro, a gente instala o motor, que é o MikTeX. É ele que vai entender e processar a linguagem LaTeX. Só depois, a gente instala a mente, o Anti-Gravity IDE, que vai ser a nossa interface moderna para conversar com a IA. Então, o primeiro passo é esse aí, ir lá no site do MikTeX e baixar o programa. Pensa nele como o motor de um carro. Ele não é a parte bonita que a gente vê, mas é ele que faz todo o trabalho pesado nos bastidores. É ele que vai pegar nosso roteiro e transformar num PDF com cara de profissional. Agora, muita atenção aqui. Esse é talvez o passo mais importante de toda a instalação. Vai ter uma hora que vai aparecer essa opção, Install Missing Packages on the Fly. A configuração padrão é Ask Me First, ou seja, me pergunte primeiro. A gente vai mudar isso para Yes, para Sim. Isso dá permissão para o MikTeX baixar sozinho qualquer coisa extra que ele precise. É uma mudança boba que evita uma dor de cabeça gigante no futuro. Confia. Beleza, motor instalado. Agora vamos para o painel de controle, para a parte bonita. O Anti-Gravity IDE é o que a gente chama de um ambiente de desenvolvimento, um editor de código super moderno, já pensado para trabalhar com a inteligência artificial. É aqui que a gente vai escrever nosso roteiro e, claro, conversar com o nosso assistente. E para fazer a ponte entre o motor e a mente, o passo final é incrivelmente simples. Já dentro do Anti-Gravity, é só ir no menu de extensões, digitar na busca LaTeX Workshop e clicar em instalar. É isso, acabou. Essa extensão faz toda a mágica de conectar a nossa interface, a IA e o motor MikTeX. Certo, ferramentas instaladas e conectadas. Agora, a gente precisa de uma pequena, mas importante mudança de mentalidade. Temos que parar de pensar em arquivos soltos, como um documento de Word, e começar a pensar como um desenvolvedor. Ou seja, pensar em projetos. E essa é a grande virada de chave. Em um ambiente de desenvolvimento como o Anti-Gravity, a gente não abre um arquivo de texto perdido no computador. Não. A gente abre uma pasta inteira. A plataforma e a IA olham para tudo que está dentro daquela pasta como se fosse uma coisa só. Um projeto coeso. Isso deixa o trabalho muito mais organizado e, acredite, muito mais poderoso. E para a IA trabalhar direitinho, sem se confundir, essa aqui é a estrutura de pastas ideal. Um arquivo principal chamado main.txt, que é o coração do projeto, um arquivo referências.bib, com a lista de referências, uma pastinha só para as figuras e outra para os PDFs dos artigos que a gente usou como fonte. Com tudo organizado assim, a IA sabe exatamente onde procurar e onde colocar cada coisa. Tudo no seu devido lugar. Então, chegou a hora de começar a conversar com o nosso assistente de IA. E para fazer isso do jeito mais eficiente do mundo, tem 2 atalhos que, sério, mudam completamente o jogo.
O primeiro é o famoso Ctrl mais L. Selecionou qualquer trecho de texto no seu código, aperta Ctrl mais L e ele já aparece lá no chat, prontinho para a gente dar uma ordem, tipo, reescreva isso de forma mais clara. O segundo é usar o símbolo de arroba, o arroba. Quando a gente digita arroba no chat, podemos chamar um arquivo específico como @referências.bib e pedir verifique se tem algum erro aqui. Isso direciona a IA e evita que ela alucine ou invente informação. É precisão total. Bom, chegamos ao grande finale. Agora a gente vai juntar tudo isso. Vamos usar IA para criar a estrutura do nosso documento, gerar o PDF e, o mais importante de tudo, corrigir aqueles erros que sempre aparecem sem entrar em pânico. Com a nossa pasta do projeto aberta na IDE, a gente pode dar um comando como esse que está na tela. A gente basicamente pede para a IA agir como um assistente e já criar toda a estrutura inicial do artigo direto no arquivo main.txt. Ela vai gerar todo aquele código base, poupando um tempo enorme. Depois que a IA gera o código, é só apertar um botão de play para compilar. Compilar, nesse caso, é o ato de mandar o motor ler nosso roteiro e produzir o PDF. E o resultado é essa tela poderosa aí, o código de um lado e do outro o PDF lindão, perfeitamente formatado. É o melhor dos dois mundos. Mas e quando a gente aperta para compilar e nada? Só aparece aquela mensagem de erro vermelha, cheia de código que ninguém entende? Essa, historicamente, é a maior causa de frustração de quem começa no LaTeX. Só que agora, com a IA, isso deixou de ser um problema. Virou só mais uma tarefa para a gente delegar. Então, o pulo do gato é um comando como este. Em vez de quebrar a cabeça tentando decifrar o erro, a gente simplesmente entrega o problema para a IA. Dá para copiar e colar a mensagem de erro ou só descrever o que aconteceu e pedir para ela analisar os arquivos, encontrar o culpado e consertar o código. Ela faz todo o trabalho de detetive e já nos devolve a solução. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A gente acabou de ver como uma tarefa que sempre foi super técnica, super complexa, como usar LaTeX, pode ser simplificada até virar literalmente uma conversa. Isso faz a gente pensar, se isso é possível com a escrita técnica, que outras barreiras, que outras áreas que sempre exigiram um conhecimento super especializado estão prestes a desmoronar e se tornar acessíveis para todo mundo através de uma simples conversa com uma IA?